Se você está começando em cripto e não sabe para onde ir, esse vídeo vai mudar tudo. Porque não adianta você ter milhares de criptomoedas desse mercado se você não conhece as 5 que realmente importa para quem está começando. E olha, eu vou te contar não só quais são essas 5 criptomoedas, mas por que cada um existe, qual problema elas resolvem e o mais importante, o que você precisa saber antes de colocar 1 centavo em cada uma delas. Então, já pega o seu caderninho e fica comigo até o final, porque nos próximos minutos você vai ter mais clareza sobre criptomoedas do que 90% das pessoas que estão por aí. Bora? Então vem comigo. Antes de mergulhar no assunto, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu comecei, eu também fiquei perdida. Tipo, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin. Ai, meu Deus, parecia tudo a mesma coisa. Mas aí eu aprendi que não. Cada criptomoeda tem um propósito específico. É como comparar um carro com um avião. Os dois te levam de um lugar para outro, mas de jeitos bem diferentes. E hoje eu vou te apresentar as 5 criptomoedas que são tipo o kit inicial perfeito. São aquelas que você vai encontrar em qualquer conversa séria sobre criptoinvestimentos. São as de fundamento mais sólido. E melhor ainda, todas são acessíveis e disponíveis aqui no Brasil para você começar a investir hoje ainda. Então presta atenção, porque eu vou te mostrar como encontrar essas 5 criptomoedas na plataforma da Novadax de forma fácil, sem complicação, fechou? Cripto número 1, não podia ser diferente. Ela, a criptomoeda mais antiga desse mercado, a que tem mais capital investido nela, é o Bitcoin. O Bitcoin foi criado lá em 2009 por uma pessoa, o grupo misterioso de pessoas que se denominou Satoshi Nakamoto. E olha que loucura, esse segredo foi tão bem arquitetado que até hoje ninguém sabe quem é de fato Satoshi Nakamoto. Você sabe? Se você souber, me conta. Mas por que você precisa conhecer o Bitcoin? Porque foi o Bitcoin que deu início a essa grande revolução de um dinheiro digital. O Bitcoin provou da melhor forma que dá sim para ter um dinheiro digital confiável que ninguém controla, nem banco, nem governo, nem ninguém. O Bitcoin foi criado para ser o ouro digital. E qual o objetivo do projeto do Bitcoin? O objetivo do Bitcoin é simples, mas ao mesmo tempo é poderoso. É ser uma reserva de valor descentralizada. É tipo ouro, só que na sua versão digital e que você consegue mandar para qualquer lugar do mundo de forma rápida, simples e com taxas reduzidas. Você já experimentou mandar dinheiro para outro país? Nos moldes tradicionais, isso é super burocrático, demora dias, os bancos ou corretoras cobram uma verdadeira fortuna. E sabe quando você se preocupa que o real está valendo cada vez menos? Pois é, o Bitcoin nasceu para ser uma alternativa para preservar valor ao longo do tempo. A cripto número 2 é o Ether, a segunda maior criptomoeda desse mercado. Se o Bitcoin é o ouro digital, o Ether, o ETH, é o computador mundial descentralizado. Por que você precisa conhecer o ETH? Além de ser a segunda maior cripto desse mercado, ou seja, a segunda cripto que tem mais capital investido, o Ether foi criado lá em 2015 por um canadense, um prodígio, o Vitalik Buterin. Ele pensou, nossa, o Bitcoin já é demais, mas e se tivéssemos uma criptomoeda que seria mais que transferir valores? Então, esse gênio criou uma blockchain, a blockchain da rede Ethereum, e que nela é possível rodar programas, aplicativos, contratos automáticos. Ou seja, a rede Ethereum é tipo a base de todo o ecossistema moderno de criptomoedas. NFT, rede Ethereum. DeFi, que são finanças descentralizadas,
Ethereum. A maioria dos outros projetos cripto construídos em cima da rede Ethereum. E qual o objetivo desse projeto? O objetivo da rede Ethereum é ser uma plataforma em que qualquer pessoa pode criar aplicações descentralizadas, os chamados contratos inteligentes, que são programas que são executados sozinhos e automaticamente, uma vez que são cumpridas as regras que foram ali definidas. Vamos para um exemplo prático. Você quer alugar um apartamento. Você vai lá na internet, num contrato inteligente, gosta de um apartamento e já paga o aluguel. Nesse momento que você cumpriu a regra de pagar o aluguel antecipado, você já recebe uma chave digital, sem imobiliária no meio, sem burocracia, sem risco de golpe. O código é executado e pronto. A rede Ethereum está construindo a internet do futuro, a Web 3. Nela você tem controle total dos seus dados e não precisa de intermediários. Já o que a gente pode falar da escassez do Ether? Diferente do Bitcoin, o Ether não tem um limite máximo de emissão. Mas o que é importante você saber é que uma atualização de 2022 permitiu que o Ethereum se tornasse desinflacionário com a queima de tokens. Significa que mais moedas são queimadas do que criadas. Atualmente existem cerca de 120 milhões de ETH, mas esse número pode diminuir ao longo do tempo. É o que a gente chama de uma escassez dinâmica. E o que você precisa saber antes de investir no ETH? O ETH é um pouco mais técnico que o Bitcoin, mas você não precisa ser um expert em programação para começar a investir. Você precisa ter consciência de que o ETH é a base de muita inovação no mercado de cripto. Que a gente não vai ter bancos tradicionais, então o ETH é a aposta. Mas atenção, o ETH também é bem volátil. Aquela regra de ouro que eu chamei de regra do Bitcoin também vale para o ETH. Você pode criar uma estratégia de investimento de longo prazo. Você investe um dinheiro que você pode esquecer com uma estratégia de longo prazo. E tá gostando dessas informações? Então já curte esse vídeo e compartilha com aquele amigo que precisa também conhecer as 5 principais criptos que todo iniciante precisa conhecer. E qualquer dúvida, deixa aqui no comentário para mim, tá bom? Agora é a vez dela, a terceira cripto, Solana. Solana é tipo a Fórmula 1 das criptomoedas. Rápida, eficiente e cada vez mais popular. E por que você precisa conhecer a Solana? Porque a Solana foi criada lá em 2020 com o objetivo de ser a Ether Killer, a matadora de Ethereum. Ela nasceu com o objetivo de ser um Ethereum, só que mais eficiente e mais rápido. E olha que ela está entregando. Para você ter ideia, enquanto a rede Ethereum processa cerca de 15 transações por segundo, processa até 65 mil transações por segundo. É muita rapidez. E as taxas? As taxas são centavos de dólar, bem mais em conta do que na rede Ethereum. Fazendo a comparação aqui, enquanto na rede Ethereum você pode pagar até R$50 de taxa dependendo do momento, na rede Solana você paga 20 centavos, 30 centavos, 50 centavos de taxa para fazer uma transação. Além de rápida, é econômica. Qual é o principal objetivo do projeto da Solana? O principal objetivo da Solana é escalar a blockchain para ela ser utilizada por bilhões de pessoas. Os criadores da Solana têm o objetivo que os aplicativos descentralizados dessa rede sejam tão eficientes ou mais como grandes apps tradicionais, tipo TikTok, Instagram, YouTube. E olha que está funcionando. Hoje, Solana já detém vários jogos, tipo NFT, marketplaces e aplicativos de DeFi, porque ela é bastante viável economicamente e os usuários economizam nas taxas. Quanto à escassez, o fornecimento de Solana cresce, mas com a inflação decrescente. Como assim? De Sol em circulação. E a inflação reduz cerca de 15% ao ano, até ela se estabilizar em 1,5% de forma permanente. Ela não é tão escassa quanto o ETH e o Bitcoin, mas tem um modelo sustentável de longo prazo. E o que você precisa saber antes de investir em Solana? Solana já teve problemas
técnicos em sua rede no passado, mas isso significa que essa rede está sendo utilizada e que a correção foi rápida e ela continua funcionando. Sem dúvida nenhuma, Solana é uma aposta em tecnologia. E se você acredita que velocidade e custo baixo vão vencer no futuro, Solana é um forte projeto para você ter na sua carteira. Mas como ela é mais recente, ela ainda tem um risco maior que o ETH e o Bitcoin. Então entenda que um equilíbrio na sua carteira é a chave do sucesso. E aí, eu quero saber aqui nos comentários, você já investe em Solana ou está considerando investir em Solana? A quarta cripto é o USDT. O USDT é diferente de todas as outras, vou explicar por quê. É que para cada um USDT em circulação, deve existir, pelo menos deveria, teoricamente, $1 real, dólar normal, em reserva. Por quê? Porque o USDT é uma stablecoin, ela tem o lastro em dólar, logo, ela tem uma certa estabilidade. E por que você deve conhecer o USDT? Por ser uma stablecoin, ele tem uma função interessante na sua carteira, que é na hora de fazer o rebalanceamento. Quando, por exemplo, quando o Bitcoin ou o ETH ou a Solana valorizam demais, você pode vender uma porcentagem desse ativo, converter em USDT. E quando esses ativos caem, é normal que o USDT se valorize, porque ele reflete o comportamento do dólar. Daí você consegue adquirir cripto com a valorização do USDT quando elas caem de valor sem aplicar dinheiro novo. Viu que legal? E qual o objetivo do projeto USDT? O principal objetivo que a gente pode ver é que o USDT é uma ponte entre o dólar tradicional e o mundo cripto. É como você ter dólares na sua carteira, mas com todas as vantagens do universo cripto. Transações rápidas, sem fronteira e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o USDT, por ser estável, é uma moeda usada pelos traders para se proteger da volatilidade. Então, considere ter uma porcentagem na sua carteira em USDT. Quanto à escassez, o USDT não tem escassez, já que ele reflete uma moeda tradicional que é o dólar. E novos USDT são criados à medida que a demanda aumenta, desde que a reserva em dólar acompanhe a criação desses novos USDT. Atualmente existem mais de 100 bilhões de USDT em circulação. E o que você precisa saber sobre o USDT antes de investir? Bom, primeiro, o USDT ele não foi feito para você investir esperando a valorização, já que o potencial das outras criptomoedas é muito maior. Ele é usado mais para proteção. Por exemplo, quando você realiza o lucro em uma criptomoeda, converte para o USDT e aguarda um melhor momento para alocar novamente em a cripto quando o preço dela estiver atrativo. Quanto ao USDT, eu preciso alertar você que já rolou polêmica quanto à empresa que gera o USDT, a Tether. Porque já foi questionado se realmente existe a reserva em dólar para cada USDT gerado. Por isso, fiquem de olho nessas questões. Mas no dia a dia o USDT funciona muito bem. Mas no dia a dia o USDT vem funcionando muito bem. Agora chegamos na quinta cripto, as chamadas X-Stock. Essas são uma verdadeira revolução que une o universo de finanças tradicional diretamente com o universo cripto. As X-Stocks ainda não são tão conhecidas do grande público, mas elas são a revolução RWA dos Real World Assets. O que é isso? Isso é o que você precisa conhecer para investir nas X-Stocks, porque elas transformam as ações de grandes empresas americanas como a Apple, a Tesla, a Amazon, a Alphabet em ações tokenizadas, em ações do mundo cripto. E isso permite que você tenha acesso a essas ações mesmo com pouco capital. E isso é muito inovador, porque democratiza o processo de investimento. Você não precisa ter uma conta numa corretora americana tradicional, converter real em dólar para fazer uma aplicação. Facilita, pois as X-Stocks, elas, uma vez transformadas em token criptos, você consegue adquirir pequenas frações dessas empresas com as vantagens do universo cripto, que são disponibilidade 24 horas por dia, transações rápidas e eficientes. Então, e qual que é o objetivo do projeto das X-Stocks? O objetivo é a tokenização, ou seja, a transformação dos ativos mobiliários, das commodities em
tokens digitais que são transacionados via blockchain. Isso traz mais liquidez, transparência, acessibilidade e acesso 24/7 a ativos que antes só funcionavam em horário comercial. Esses tokens, então, é a ponte do mercado tradicional com o mercado cripto. Para o iniciante, é uma oportunidade de diversificar seu portfólio em ativos tradicionais sem sair do ecossistema digital de cripto. E o que você precisa saber antes de investir em uma X-Stock? Você precisa fazer sua lição de casa, ver qual X-Stock você quer investir. Por exemplo, Apple, você precisa conhecer os dados da empresa Apple, saber se está num bom momento de investir, acompanhar a performance da empresa e ter consciência se esse projeto tokenizado está de fato acompanhando o que a ação tradicional está entregando no mercado. As X-Stocks, então, são a inovação promissora do mundo cripto, que une o tradicional com o digital, mas você também precisa ter aqueles cuidados de não investir, de não colocar todo o seu capital a risco e ter uma estratégia de longo prazo. Para começar no mundo de cripto, tem aí aquela pergunta de 1 milhão. Onde encontro todas essas moedas para eu começar? Sem dúvida nenhuma, a plataforma que eu uso é a Novadax, que é a plataforma que apoia esse conteúdo para conseguir trazer informações e educação de qualidade para vocês aqui. E sabe por que eu gosto da Novadax? Primeiro, todas as criptos que eu mencionei aqui você encontra na Novadax. Bitcoin, ETH, Solana, USDT, as X-Stocks. Você não precisa ficar pulando de plataforma em plataforma. Segundo, a interface da Novadax é bastante intuitiva, limpa. Nada de 1000 gráficos que deixam a gente perdido, confuso, é direto ao ponto. Você vê seus ativos, compra e vende com facilidade. Terceiro, a Novadax é brasileira, é regulamentada no Brasil. Tem suporte em português, integração com o Pix, é instantâneo fazer um depósito na Novadax e você não precisa se preocupar com burocracias malucas. E olha, para iniciante, isso tudo que eu falei faz toda a diferença. Você já está aprendendo um monte de coisa nova, você não precisa de uma plataforma que complique a sua vida. Então vem descomplicar seus investimentos com a Novadax. Você ainda não tem sua conta na Novadax? Então corre aqui para o link da descrição e no primeiro comentário fixado vou deixar meu link com um bônus especial para você abrir sua conta na corretora Novadax. Então não perca tempo, vai lá, cria logo a sua conta, leva menos de 5 minutos e comece o quanto antes a ser um cripto investidor. E isso é mais importante, é dar o primeiro passo, porque enquanto você só estuda ou observa, o mercado cripto não para. Então vem comigo recapitular as 5 criptos que todo iniciante precisa conhecer. Primeiro, o Bitcoin, ouro digital e reserva de valor. Segundo, ETH, computador mundial à base para a Web3. Terceira cripto, Solana, velocidade e baixo custo. Quarta cripto, USDT, estabilidade e a sua proteção em dólar. Quinta cripto, as X-Stocks, a ponte entre os investimentos em ações do mundo tradicional e o criptomercado. E agora, qual é o seu próximo passo? Agora você estuda um pouco mais sobre cada uma dessas criptos, define com quanto quer começar e vai para a ação. Ficou alguma dúvida? Já comenta aqui para mim que eu vou ler todos os comentários e vou responder você. E se esse vídeo fez sentido para você, agregou no seu conhecimento, deixa aquele like para mim, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para receber todas as notificações. Sem dúvida nenhuma, cripto é o futuro dos investimentos acontecendo agora. E você já tem um conhecimento para começar com o pé direito. Agora, o que você vai fazer com isso? Isso é com você. Beijo para você, nos vemos no próximo vídeo.